quais as expectativas com relação ao outro. Então, eu gostaria de falar dessas questões internas, porque a gente está muito em receber aprovações do outro. A gente quer ter resultado pelas expectativas do outro. Então, a gente vai falar sobre expectativas dos outros, que eu estou muito mais para trabalhar, para suprir a expectativa do outro do que a minha própria. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é isso? Então, por exemplo, a opinião que você tem de você mesmo, às vezes, ela se baseia no que as outras pessoas pensam e esperam de você. Isso pode estar relacionado com algum trabalho que você já fez, com a sua idade, com a sua classe social, com seus amigos, com o que você mesmo se define. Então, e por que acontece tudo isso? Por que a gente está mais para atender a expectativa do outro do que a expectativa própria? Porque, na verdade, espera-se muito da gente. Então, espera-se que você tenha um bom emprego, que você ganhe um salário estável, que você esteja realizado, que você tenha uma família. Espera-se que se você ganhe o suficiente ou mais que suficiente para você ter um carro, uma casa. Então, assim, espera-se que você entre numa faculdade, que você consiga um bom emprego adequado. Espera-se que você, depois que você tem um emprego, você seja promovido. Aí depois que você seja promovido, que você tenha um bom salário. Então, essas expectativas são sempre o que a gente foi cobrado a ter. Então, elas são bastante altas e têm níveis diferentes da vida. Então, todos nós nós somos medidos com testes, com provas, desde o início da nossa escola, e essa competição e essa medição, ela continua, o trabalho continua quase que no resto da vida. Então, isso quer dizer que eu só sou bom quando eu sou comparado a alguém. Por quê? Porque são esses testes, né? Esses testes é que nivela todo mundo. E ao contrário, né? Assim, que pode ser que nivela todo mundo. Mas eu tenho a minha expertise, o meu talento, e você também tem. Agora, não é nivelando com o outro é que eu vou conseguir sucesso e que eu vou conseguir desempenho. E sim entendendo o que eu faço de melhor, que é o que é o mais importante da minha metodologia. Então, o que eu diria que para a gente satisfazer a expectativa do outro, ela está muito relacionada a uma necessidade de reconhecimento e aprovação do outro como uma forma de autoaprovação. Olha só que interessante, que assim, se o outro me reconhece, então quer dizer que eu sou uma boa profissional, então isso quer dizer que eu posso me considerar um profissional. Mas não é isso, né? É porque quando você quer o reconhecimento do outro, é quase que uma bola de neve que nunca tem fim, porque está no externo e não aqui. Eu digo isso assim de carteirinha, porque quando eu morava no Japão, eu saí do Brasil quando eu tinha 19 anos, e não sabia absolutamente nada de japonês, morei 21 anos lá, então assim, eu estudei japonês muitos anos, comecei do zero, e aí eu fiz a escola de japonês, depois eu consegui passar no vestibular, fiz a minha graduação, o meu mestrado, o meu doutorado e meu pós-doutorado lá. Aliás, pós-doutorado eu fiz na Inglaterra, mas até o doutorado eu fiz lá. Mas o que eu quero dizer aqui com você é que eu estava muito para ser aprovada, eu estava muito focando no que os outros viam em mim, porque assim, eu dizia que eu sempre tinha 3 problemas lá no Japão para não dar certo. Eu era mulher, eu sou mulher, eu tinha 3 anos eu era mais velha, 3 anos acima que o japonês, e era estrangeira. Então, eu sempre ouvia, apesar de ser estrangeira, apesar de ser mulher, ela consegue escrever uma boa tese, ou ela consegue isso ou aquilo. Então, eu estava sempre para mostrar para o outro que, apesar de eu ser mulher, apesar de eu ser estrangeira, apesar de eu ser mais velha, eu conseguiria. E aí a gente chega numa insatisfação tão grande nos momentos dessa vida, que eu cheguei assim, eu já estava trabalhando numa das 5 melhores faculdades privadas do Japão, estava com um dos melhores salários, que assim, uma coisa muito legal do Japão e das sociedades desenvolvidas é que o professor universitário realmente ele ganha bem. E tinha conseguido o que eu almejava conseguir. Mas mesmo assim, às vezes eu chorava de insatisfação. Por quê? Eu fui descobrir que esses sonhos, eles foram comprados à medida que eu fui trabalhando, à medida que eu fui estudando. Então, eu chorava de insatisfação mesmo. Então, assim, estar com a vida organizada financeiramente, ter um status social, estar no auge da sua profissão e estar ainda com esse vazio, com essa sensação de que eu preciso de alguma coisa, é justamente por causa disso, dessa expectativa que você está no outro e não sua. E fica quase um ciclo vicioso negativo que não tem fim. Então, por isso que o meu convite para você é justamente dizendo para você que vamos focar aqui dentro primeiro, que a gente foi muito educado a focar no outro do que na gente.